Olá, estamos em mais um Pode Mulher. E hoje nós vamos falar sobre inovações na harmonização corporal com uma convidada super especial. Mas antes vamos apresentar nossa mesa que está recheada de mulheres lindas. Eu sou Adriana Fabres, dentista, pós-graduada em harmonização orofacial. E tem aqui minha amiga Fabi Denadai. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e visagista. E temos aqui a nossa Master maravilhosa. Imagina, eu sou a Mozi Chu, estou sempre aqui com vocês. Minha área de desenvolvimento pessoal para mulheres que buscam resultados extraordinários na vida. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Pedrosa. Ela é dona da Una, que é uma clínica de estética, e ela vai falar com a gente sobre inovações da harmonização corporal. Mas antes, Gabi, fala pra gente como foi a sua jornada na estética, porque você é enfermeira e tem toda uma jornada, toda uma história linda, conta pra gente. Bom, meu nome é Gabriela Pedrosa, sou enfermeira, pós-graduada em estética e saúde, e já atuo na área da estética há 12 anos. Comecei a atuação em Minas Gerais e me mudei para cá tem aproximadamente 7 anos que estou aqui agora e assumi a Una há 7 anos. Desde então a gente vem trazendo sempre inovações no mercado da estética, principalmente inovações na harmonização corporal, que é o nosso carro-chefe lá na clínica. Então a gente trouxe aí uma gama de atendimento e de serviços, principalmente serviços humanizados, para as mulheres que querem se sentir mais belas, mais bonitas, plenas. E deixa eu só entender, você então fez uma transição de carreira ou você ainda permanece na enfermagem? Não, eu nunca atuei na área da enfermagem. Eu fiz o curso. Sim, entendi. E assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com... Eu comecei com acupuntura e massagem, Sim. Mas o que eu gostava mesmo era da parte da estética. Uhum. E aí, antigamente, não tinha a pós-graduação na minha cidade. Eu tinha que morar numa cidade próxima, que era a capital, que era Belo Horizonte, mas também não tinha condição de me manter lá ainda porque eu tinha um filho. Sim. Eu tenho um filho, na verdade, né? E aí, na época, eu não conseguia manter a pós-graduação e o estudo e o filho lá na capital. Então, eu fiz uma pós-graduação primeiro em acupuntura e massagem. Então, isso daí já me deu uma carga para começar a trabalhar dentro de clínicas. Em paralelo, eu fui atendendo com massagem, então eu já ia fazendo trazendo essa pegada aí do corporal. E aí, conforme eu fui progredindo, eu fui fazendo cursinhos de final de semana. Olha. Aí veio a oportunidade de fazer uma nova pós-graduação. Olha. E aí eu fiz, trazendo essa bagagem que eu já tenho aí de corporal para minha clínica hoje. Muito bem, viu? Quem quer faz, né? Final de semana com filho, né? E agora ela não tem um só não, ela tem 3 agora. O negócio foi, ela foi gostou, crescendo. ela gostou de fazer uma, mais 2. Foi, mais 2. Uma coisa que eu percebi também é como é que a construção da vida da gente acontece, né? Não é em linha reta, então. Ela começa de uma maneira, você direciona ela, aí você percebe, não é bem isso que eu quero, aí você vai mudando até encontrar aquilo que realmente faz o seu coração cantar, né? Isso. Então, acho que isso é muito bacana e é uma inspiração aí. Inspiração. Para outras mulheres também que têm um sonho, né? Então, a gente começa, às vezes, meio desengonçado, a gente começa numa área que às vezes a gente não gosta muito, mas a gente tem que vivenciar, porque tudo traz ensinamentos. Tenho certeza que a enfermagem te trouxe também um amparo de conhecimentos muito importantes para outras pessoas que às vezes fazem o que você faz, mas não tem uma base, né? Não tem uma base técnica de conhecimento, né? Fundamentos, né? Então isso é muito bom. Com certeza a enfermagem me deu muita base, principalmente para trabalhar com os invasivos
que é o nosso Sim, carro-chefe lá na exatamente. clínica hoje em dia. Além disso, saber sobre as interações medicamentosas, respeitar as individualidades bioquímicas, enfim. Assim, a enfermagem me deu uma bagagem muito grande. Sem sombra de dúvida. Com certeza te traz mais autoridade ainda. Exatamente, traz autoridade. E segurança para trabalhar. claro. E segurança Importante falar isso. para a paciente, né? Isso. Porque ela fica assim, quem é que tá botando e o que tô botando aqui? Não, eu sei como é que funciona e eu sei que determinadas, assim... Só fazer um paralelo, Adriana. Nada contra as dermatologistas, nada contra, por favor, não me cancelem. Mas quando eu penso em harmonização facial, em qualquer coisa na face, eu penso assim, o dentista estudou isso muito a fundo, entende? Então, eu acredito que Fabiane, eu não estou falando das outras pessoas, não. Eu me sinto mais segura entregando o meu rosto para um dentista com a especialização, como a Adriana tem, do que realmente um médico, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá, gente? Minha. É isso aí. Agora conta pra gente, Gabi, quais os procedimentos que são mais populares na sua clínica? O que mais as pessoas fazem? Bom, os populares, sem sombra de dúvida, vão continuar sendo sempre as massagens, as drenagens. Esse daí é o nosso procedimento de entrada, que a gente chama lá na clínica, né? A massagem e a drenagem são técnicas antigas, assim, que vêm de 70, 80 anos, lá no século XIX já se fazia-se as massagens e aí continua a técnica atualmente. O legal é que as técnicas foram também aprimoradas. Então, com o passar dos anos, veio muito embasamento científico, muita teoria, muita explicação, muito fundamento, explicando a importância e mostrando técnicas melhores para a gente aproveitar mais a massagem e a drenagem para ter uma resposta melhor para o nosso paciente. Então, esse daí são protocolos, são tratamentos mais populares, que a gente consegue levar para o nosso público hoje em dia. Tratamentos para celulite também, com aparelhos, com radiofrequência, com endermologia, também são procedimentos que tornam-se mais procurados lá na clínica. E faz diferença mesmo no tratamento, por exemplo, corporal. Tem um manual, né? Tem essa manipulação e tem um aparelho. Existe aquela cliente que você consegue identificar que é só o manual e tem aquela cliente que só o aparelho? Entende? Ou não tem diferença? Dá pra gente identificar no quesito de drenagem. Isso daí sem sombra de dúvida. A gente consegue identificar sim. Né? Até porque hoje em dia tem mulheres que estão trazendo pra gente, chegando pra gente com o lipedema, que aí é uma afecção que estão acometendo aí algumas mulheres, homens também, né? E aí, geralmente, ela acomete mais pernas, mas vai depender, na verdade, do grau que essa paciente chega pra gente, né? Então, pernas, membros superiores, abdômen, braço, enfim. A gente faz uma avaliação e para cada caso é um caso. Tá. Né? Fala pra gente o que é o lipedema. Lipedema é um acúmulo de gordura de forma assim desordenada, desenfreada nas partes do corpo. Então pode ser perna, é muito característico, tá? Então isso daí você vê aquela pessoa que ela não tem um tornozelo, né, formadinho, bonitinho, ela pode ser que ela tenha. Então a gente tem que encaminhar ela para um angiologista, porque é somente ele que faz o diagnóstico. A gente não faz esse diagnóstico, não fecha. Então, a gente encaminha isso para o paciente, porque ela vem em graus. Então, tem o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4, entendeu? E nesse caso, é só o tratamento estético, né? É estético que a gente fala nesse caso? Ou, nesse caso, também tem a medicação? Então,
depois, após o médico avaliar e aí ele diagnosticar, pode ser que, dependendo do grau que aquela paciente tiver, ela vai ter até que fazer uma cirurgia. Tem alguns médicos hoje que estão indicando cirurgias plásticas mesmo, mas no sentido de tratar aquela doença, tá? Mas a estética também, agora ela tá vindo com tudo aí, então... As inovações, né? Isso aí a gente vem aí a gente chega nesse ponto das inovações da estética corporal, que aí a gente consegue também atuar em até alguns níveis aí de lipedema. Ótimo, porque fica menos invasivo, Menos invasivo. E olha, minha cunhada, ela tem, se não me engano, é exatamente isso. E eu não sei se vocês já viram pessoas com Já, lipedema. eu tô perguntando porque eu já vi. Mas eu vou abrir só um parênteses rapidinho, moça, perdão. A gente tem que diferenciar o lipoedema do linfedema, que aí são situações diferentes. O lipedema, ele está associado com gordura, então a pessoa vai ter mesmo presença de gordura ali no corpo. O linfedema, ele vai estar relacionado aos linfonodos, então a gente vai ter ali a questão de inchaço. Então aí são diferentes. Entendi. Não, no caso dela é aquela gordura mesmo. É interessante que a mão é magra, aí de repente tem um calombo aqui alto. Aí no dela já tá tudo no braço. No braço, nas pernas. É no corpo inteiro. É isso aí. E é muito característico. E aí, no caso dela, tava ajudando muito mesmo. Nossa, melhorou muito depois que ela começou com drenagem. Que legal. Porque a drenagem, que pra mim, eu acho que no caso de quem tem esse problema, é algo que vai ter que ser best friend. Ela vai ter que fazer. Às Além vezes da 2, alimentação. 3, alimentação, ela não pode um monte de coisa. Isso aí. Uma alimentação bem anti-inflamatória. Anti-inflamatória. Associar. Porque é inflamação mesmo. Aí a gente vai entrar também numa outra parte das associações aqui do nosso... Então, que legal falar da alimentação. Então, por exemplo, na clínica, na sua clínica, você tem toda essa parte de orientação? A gente tem uma nutricionista bacana, na clínica também. Associado isso. Quando o paciente vem pra gente, o primeiro passo é fazer essa avaliação. Então, a gente faz uma avaliação. Algumas pessoas, elas já estão fazendo atividade física, já tem uma alimentação legal, já tem um plano alimentar, então elas já chegam pra gente querendo a cereja do bolo. Eu falo sempre que eu gosto muito de bater na tecla que a estética é uma cerejinha do bolo. Mas a estética também, ela pode ser, assim, um empurrão pra quem quer começar a melhorar e a ter qualidade de vida. Porque tem gente que tá lá desanimado, não consegue começar algo. A escolha é estética, porque é até prazeroso se você tá ali se cuidando, né? Já começa a se... A gente já tem casos assim também na clínica. Mas fazer a associação com a atividade física e uma alimentação balanceada é de suma importância, até mesmo para manter o resultado estético e para que esses resultados sejam mais duradouros. Aí é importante. Muito bem, acho importante, porque às vezes as pessoas, elas querem aquele resultado rápido. Então só vou fazer a drenagem, mas assim, criar essa consciência, acho muito importante ter esse trabalho associado porque, pessoal, tudo bem, você quer esse resultado aqui na drenagem, mas olha, antes disso, você precisa percorrer esse caminho. E assim, hoje eu percebo que as pessoas também estão mais conscientes disso. Do que antigamente, né? Antigamente parece que eu sou muito velho, mas E, Gabi, eu vejo você sempre falando da harmonização corporal humanizada. Conta pra gente o que é isso, o que é esse termo. Bom, esse termo aí a gente vale chamar atenção para estética integrativa. Por quê? A gente vai tratar o indivíduo como único e exclusivo. Então, quando ele chega lá na clínica, a gente faz a avaliação, a gente começa a observar o que esse cliente tem, qual que é a demanda que esse cliente está passando para a gente, o que ele tem de doença, o que ele toma de medicação, o que ele faz também fora da estética de rotina. Ele dorme bem à noite, ele não dorme. Então, tudo isso a gente começa a fazer uma harmonização mais humanizada. Porque tem gente que chega e fala assim, eu não durmo bem à noite. Imagina o cortisol desse paciente. Ele está altíssimo. Então, ele vai estar mais inflamado para a gente. Então, a nossa resposta para o nosso tratamento estético, ele vai ser mais demorado. Então, a gente começa a orientar esse paciente, né, a buscar algo para melhorar essa qualidade de vida dele. Sim. A gente pode, eu como enfermeira, a gente pode suplementar algumas coisas,
e outras a gente também já encaminha logo pro médico. Que é essa visão integrativa. É isso aí. Então a gente pede, eu Amei. sempre bato na tecla, eu pergunto pro paciente, você já tem algum exame aí recente, que tenha suas vitaminas, seus minerais, me encaminha, que a gente até anexa na ficha dele, no prontuário dele, que aí a gente consegue ver a dosagem, isso daqui não tá, a sua vitamina D não tá legal, vitamina B12 não tá legal, tudo isso influencia no resultado estético, e tudo isso faz parte da nossa estética humanizada que a gente fala hoje. Tá? Que bom ter um lugar que reúne tudo isso, né? Faz a gente não perder tempo, né, Mozi? Sempre fala disso, né? Desde que a gente não perder tempo com as Tem que coisas. ter pressa, né? Então você É vai que a num gente lugar às vezes vai se arrastando aí com os problemas, chegando que vem, você tá reclamando dos mesmos problemas. Então eu acho que enfrentar isso, né? Eu acho que é fazer. Eu tenho pressa em viver e viver bem. Viver senão bem, que é o importante. não serve pra mim, Com não. saúde. Exatamente. Saúde. Isso é a única coisa que a gente tem que ter pressa na vida é em viver bem, né? Porque pressa por exatamente. pressa não é bom, mas se é pressa para viver bem, então... Exatamente. Então, e aí a gente fala também desses... Existem também, né, Gabi, benefícios dessa harmonização e da estética. Também são os benefícios, né, como a Fabi estava falando, os benefícios de saúde, né? O que você pode falar pra gente desses benefícios da pessoa estar se cuidando, se tratando? A partir do momento que a gente pensa em se tratar, pensa em se cuidar, a gente quer o nosso melhor. Então, eu, pelo menos, quando eu busco me cuidar, eu vou me doar para fazer o melhor. Quando a gente pensa isso, a gente já começa a olhar o que eu tô fazendo para beneficiar meu resultado estético. Eu tomo refrigerante todos os dias, eu como fritura, eu não me alimento de forma adequada. Então, assim, quando a gente conversa com esse paciente, a gente começa a mostrar para ele os benefícios de uma qualidade de vida. E aí, ele começa a fazer trocas inteligentes. Gabi, mas eu vou deixar de viver? Vou deixar de comer, tomar mais cerveja? Não. Mas a gente tem que fazer algumas escolhas. Então, assim, eu tomo cerveja sexta, sábado e domingo. Escolhe um dia para beber. Né? Eu gosto de comer hambúrguer e salgadinho. Então, escolhe um dia para fazer isso, para você melhorar a sua qualidade de vida, para você ter um resultado melhor dentro da estética. E aí, a saúde dele como um todo também é melhorada. Além disso, a gente consegue também trazer uma autoestima, devolver a autoestima para as mulheres. Porque tem muitas vezes a gente pega mulheres que são mães ou que foram mães e acaba que a gente sempre se coloca em segundo plano, né? A gente deixa de se olhar, deixa de voltar aquele cuidado que a gente tinha antes de uma gestação, ou antes de cuidar de um familiar, de um ente querido, a gente começa a esquecer da gente mesmo, né? São preocupações, são por N motivos, né? E a nossa autoestima começa a ficar baixa novamente, a gente pode entrar em depressão, enfim, causa aquela vontade de não se cuidar mais. E aí, quando a pessoa começa a fazer estética, gente, eu tô sentindo que a minha pele tá ficando mais viçosa, minha barriga tá dando uma cintura, minha bunda tá melhorando, tá ficando mais empinada. Não, eu vou começar a me arrumar. Eu digo até por mim, quando eu trabalhava com estética lá em Minas, eu não me vestia do jeito que eu visto hoje em dia. Eu usava um uniforme, era um macacão branco, e aí quando eu vim pra cá, eu comecei a me deparar com outro público. Eu falei, opa! O capixaba, ele tende a se arrumar um pouquinho mais, eu não posso atender. Não, e lá assim, lá em Minas, as mulheres também, para sair, elas saem muito bem. Porque lá elas saem pra me sair, minha filha, você tinha que ver, era salto agulha e 12. Aqui foi o contrário. Aqui o pessoal gosta de uma rasteira, de saltinho mais baixo, ou de um tênis, mas sai arrumado também. Mas em contrapartida, dentro da estética também era assim. E aqui elas observam muito isso. Então, quando eu comecei a reparar isso, eu falei, eu não posso continuar dessa forma aqui. Eu vou cuidar mais da minha imagem, já cuidava da minha estética, então eu só melhorei. E aí, o que aconteceu? O tipo de público foi mudando também, melhorando, entendeu? E a pessoa, nossa, você tá arrumada, porque você tá elegante hoje. Ou você tá maquiada. E aí eu comecei a receber mais elogio. E aí a tendência é só querer se cuidar mais. Mas aí a gente consegue resgatar essas mulheres que estão
às vezes nesse sentido de tristeza, ou passando por um período difícil, a gente consegue auxiliar e ajudar nesse sentido aí. Ai, que bom. E também, e agora conta pra gente quais são as novidades. As novidades. As inovações Sempre que tem na harmonização corporal. Conta pra gente. Gente, a harmonização corporal, ela vem ganhando espaço, porque se fala muito de harmonização facial, né? Já temos aí uma gama de pessoas atendendo muito no facial. Eu sou apaixonada, eu sou adepta muito a ela. Mas a gente também, agora a harmonização corporal vem crescendo cada vez mais, e com ela as tecnologias e inovações. Então a gente tem aí hoje em dia a Crio, que não é tão, né, não tá tão distante aí, mas a gente traz a Crio na clínica de uma forma bem diferenciada. A gente tem uma técnica exclusiva nossa. E a gente também, esse ano, a gente trouxe o Endolaser, que é a novidade que tem aí no mercado para o tratamento de gordura e flacidez, tanto corporal quanto facial. Então, são duas técnicas que eu sou apaixonada, que tem já comprovações científicas, aí mesmo o Endolaser sendo uma das técnicas mais novas, mas já tem. A Crio também tem comprovação científica dos benefícios que elas trazem. E aí, por que é importante essas inovações? Porque muitas pessoas que queriam fazer cirurgia plástica, hoje em dia já estão aderindo a essas novas tecnologias. É isso que eu ia falar. Como que você vê... Porque antigamente, tá eu falando de antigamente de novo, mas antigamente era muito assim, o centro cirúrgico, a cirurgia plástica em si, tudo, principalmente no rosto, né? E hoje não, a gente vê que muita gente, assim, existem essas inovações que a gente consegue de uma maneira menos invasiva cuidar. E isso, no seu olhar, assim, bem técnico, você vê que a harmonização corporal, ela tá pegando mais o espaço da clínica médica mesmo, da cirurgia, assim, em termos de resultado? Não vou falar que tá pegando espaço. Não, falei... Vamos falar que estão somando. Estão se agregando, vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que eles estão agregando valores, né? Uhum. Por quê? Ainda para você ter um resultado de lipo, realmente você vai precisar ir para um centro cirúrgico. Uhum. Ao passo que essas tecnologias, a gente tem que bater muito na tecla que elas são para as pessoas que estão fazendo uma atividade física, uma alimentação regular. Pois é. Não adianta, eu não vou aqui falar, não, gente, olha, eu vou pegar uma paciente que está lá com 150 quilos e eu vou dar um resultado de lipo para essa pessoa. Eu não vou iludir, né? Eu tenho que ser sensata. A gente pode trabalhar junto, olha... Vamos começar a montar um programa, um planejamento. Então, vamos começar com uma nutrição, você pode começar com a drenagem, você pode começar com um aparelho, com radiofrequência, que são tecnologias que se somam para a gente evitar uma flacidez de pele muito agressiva. E aí, no final, a gente pode vir com uma Crio ou com um Endolaser para a gente fazer a cereja do bolo. Mas eu acho que sim, eles se somam, a estética, o centro cirúrgico, eles se somam, inclusive, tem médicos que já indicam, dependendo da avaliação que ele faz ali para aquele paciente, eles estão indicando esse paciente a buscar uma clínica. Exatamente, estética, ao invés de expor esse paciente por um risco de pegar uma infecção hospitalar, né, enfim. E também tem alguns médicos que estão aderindo à técnica do Endolaser. Né? Porque eles viram que traz benefício. Que técnica é essa? Me fala, agora... O Endolaser é uma técnica de... Essa é a mais nova. É a mais nova. É uma fibra óptica e é uma técnica que aquece. Essa fibra ela é aquecida e a gente faz vetores na face ou no corpo para a gente tratar gordura localizada ou flacidez. A gente demarca o paciente. Após a gente demarcar, a gente vai fazer uma asepsia ali naquele local. Vamos fazer a analgesia local também. A gente só pode fazer essa analgesia de forma local. E aí depois a gente vai introduzir essa uma cânulazinha que emite calor.
E aí ele vai fazer lá o trabalho que a gente precisa para gordura ou para flacidez. A gente vai escolher comprimentos de onda, né, de frequência, e aí a gente vai conseguir. As pessoas têm usado mais em que parte do corpo? Porque eu não sei se é para todas as exemplo, áreas eu que tenho ideal, culote. né? Culote. Pode fazer no corpo. Maledeto. A gente tem todas as áreas que tiverem flacidez de pele, a gente pode fazer. Vamos respeitar, assim, a anatomia da face, principalmente, né? Que a gente tem que respeitar aqui na região do bigode, que aí tem estruturas ali que a gente não pode pegar. Mas no abdômen, a gente pode fazer o abdômen todo, a gente pode fazer culote, a gente pode fazer flanco, interno de braço. Tem marcações que a gente pode fazer para dar um lifting de mama muito legal. Que dá pra gente fazer, né? Assim, é bem bacana a técnica, é uma técnica bem inovadora e que tá sendo aderida aí pelas pessoas. A gente pode fazer na bananinha, né? Então a gente pode fazer bananinha. Mas o que... Bananinha é aquela gordurinha que fica embaixo do bumbum. Aí a gente pode trabalhar ela bem Aquele legal. sorriso bem... Entendi. Quando essa fibra aquece essa região, o que acontece? Pode haver... a nossa pele, ela tem finalidade com a água. E aí ali, para fazer o lifting, ele vai fazer uma... Como é que é a palavra, gente? Agora fugiu aqui. Uma desidratação? Não é desidratação. Ele queima ele vai fazer uma retração da pele, né? Ele aquece e faz uma retração da pele quando a gente tá no plano do subcutâneo. Tá. Intradérmico, perdão. Agora, quando a gente está no subcutâneo, aí ele vai atuar na gordura. Aí ele vai fazer um aquecimento daquela gordura. Tem gente que fala que vai derreter gordura. E aí aquela gordura, ela vai sendo metabolizada um pouco no fígado. Eu gosto de pedir para o paciente fazer uma atividade física após 3, 4 dias. Ah, que legal. E drenagem. Tem Que fazer drenagem. Toda vez que fizer, tem que fazer. E na gordura, eu entendi que vai ter esse processo, vai metabolizar, vai fazer a atividade, ou seja, enfim... Mas e na retração? Essa retração, ela é permanente ou como é que... Nada é permanente. Nada é permanente. Nada é permanente. Tá. Né? Não adianta a gente falar que é permanente porque a gente está num processo de envelhecimento. Ok. Né? Então a gente faz o lifting com o procedimento, mas se a pessoa não nos ajudar, porque são vários fatores que também influenciam nesse processo de envelhecimento, então a gente fala que pode durar 1 ano, assim, o resultado. Pode durar mais, porque vai depender da resposta dela também. E do estilo de vida que essa pessoa tem, né? Então não adianta eu falar assim, em você vai durar 2 anos, mas aí a pessoa não bebe água, a pessoa não passa um creme, a pessoa não ajuda a gente. Até mesmo, Adriana sabe que um botox dura muito mais tempo quando a pessoa tá lá se cuidando sempre, né? Tá sempre fazendo algo pra pele, pra tá melhorando a pele, e a gente vai ter uma durabilidade muito maior aí dos procedimentos, né? E na questão de corpo, da questão da estética pra gordura, é a mesma coisa. Se a pessoa ela mantém aquele estilo de vida ali, de alimentação, de atividade física, o resultado vai ser duradouro, tá? E a gente conta ainda, nós mulheres, a gente tem um problema muito maior que o dos homens, que são os hormônios. Então a gente entra nessa questão de envelhecimento, os nossos hormônios estão sempre alterados, a gente de tempos em tempos, se a gente for fazer um exame, a gente vai ver que tá lá, né, que tem essa alteração, e isso daí também vem de encontro pro acúmulo de gordura. E também tem as indicações, né, Gabi? Porque, por exemplo, o que eu falo da face, que às vezes tem a estrutura da face. A pessoa quer fazer, mas a pessoa não tem essa estrutura. Isso. Então ela vai precisar preencher para ela começar a ter essa estrutura. É verdade. A minha mãe, ela tem 75 anos e ela foi para uma clínica de estética. Ela acabou fazendo um lift, mas essa falta de estrutura. Até você na não tinha plástica, se você tirar a pele, mas você vai precisar. Parece que aqui fica tudo colado, né? Não sei se é exatamente isso, assim, mas
ela teve muita dificuldade. Ela chegou a fazer, antes da cirurgia, ela chegou a fazer o Sculptra. Né? Nossa, ela teve uma dificuldade enorme, a menina teve dificuldade enorme de entrar, porque estava meio, parece que com a idade, e como nunca fez nada, por isso que é importante, acho que essa manutenção, de estar sempre fazendo, para manter a elasticidade aqui dentro, parece que ajuda inclusive na hora da cirurgia, quando você faz esse tipo de... Sim, porque o que acontece? O Sculptra, você cria espessura de pele. Então, ele melhora a qualidade da pele e a espessura da pele. E se você faz o protocolo correto, que são 3 sessões, você cria camadas na pele. Então, você estimula a pele por 30 dias, enquanto ele está ali, ele vai estimulando o colágeno. Aí, acabou os 30 dias, ele reabsorveu. Aí você faz a aplicação de novo. Aí ele cria como se fosse uma outra camada. Ele vai estimulando. Isso tudo vai aumentando a espessura da sua pele. Pois é, então deixa eu até falar sobre isso aí. Eu entendi perfeitamente, mas eu tenho uma dúvida o seguinte. Eu vejo que tem mulheres que você olha pra ela, parece que ela vai inchando, o rosto vai explodir. Mas aí assim, eu não acho bonito um rosto assim, sabe? Eu tenho uma amiga que você olha pra ela... Eu tenho medo disso também. Ela parece assim, não é nem preenchimento, mas você vai sentindo que ela tá com o rosto redondo. Olha só, mas aí depende. Aí depende de como ela preenche, da quantidade que ela preenche. É isso aí. Entendeu? Por quê? Porque tudo é quantidade. Mas o Sculptra é preenchendo? Não, o Sculptra não é preenchedor. Então, mas só melhora a qualidade da pele e aumenta a espessura da pele. Não é daqui, ele não repõe a gordura. Ele não vai deformar. Não, entendeu? Ele não vai deixar o rosto deformado. De forma Ele vai deixar o rosto, a nossa pele com a qualidade. Mas vai dar um pouco mais de firmeza. Eu já observei isso também. Quando a gente envelhece, o que acontece? Tem reabsorção óssea. O osso diminui e as gorduras, elas são repostas. Gente, eu não quero só olhar pra mim. Então, vão caindo. Então, o que a gente precisa às vezes? Preenchimento com ácido hialurônico. Aí vem a modernidade. Porque antigamente, a gente não precisa ter medo de acontecer o que aconteceu com a Gretchen. Porque quando a Gretchen começou a preencher, ela preenchia com PPMA, que é um material que não sai. E o ácido hialurônico não. Mas ela conseguiu melhorar um pouquinho, né? Então, parece. Porque Será que aconteceu? Ela reposicionou com mais ácido hialurônico. Ela juntou com ácido hialurônico e deu uma reposicionada. Só que isso, por que deixou de se usar? Porque é muito perigoso. Porque você não... Tem pessoas que têm que fazer cirurgia para tirar. Porque ele não reabsorve. Mas o legal do endolaser é que tem alguns estudos que algumas pessoas já estão tentando tirar o PMMA com endolaser. Olha que bacana. Muito legal. Gretchen, escute nosso podcast. Porque o que acontece? O endolaser, na mesma... A Gabi estava falando esses dias no glúteo, né? Que eu estava querendo fazer. Ela falou assim, olha, mas essa região aqui, você tem que preencher. Por quê? Porque, você estava falando da sua paciente, da lembra? Minha paciente. Que a gente estava conversando. E aí, a paciente dela estava com uma depressão. E aí, ela falou, não, aqui não adianta você fazer o endolaser. Porque aí vem a responsabilidade do profissional. É aí que eu tô te falando. Se o profissional tem a responsabilidade de falar, olha, seu rosto é redondo, a gente não pode botar preenchedor aqui, senão não vai ficar bom. Mas ela fala, eu quero botar aqui, tem profissional que faz. E infelizmente. E às vezes faz com material com uma qualidade mais inferior. Porque o objetivo também do preenchedor, ele absorve água. Então, por isso que às vezes a pessoa... Igual, por exemplo, eu já tenho o rosto mais bochechudo. Eu não gosto de preenchimento, principalmente nessa região. Eu já fiz uma vez e eu fiquei parecendo o Kiko. E assim, não quando eu sorria. Quando eu sorria ficava lindo. Quando eu ficava parada assim, com o rosto, ficava lindo, maravilhoso. Mas na hora que eu fazia isso daqui, o negócio subia e sem brincadeira. Apertava seu olho assim. Parecia o Kiko. E aí era muito... Então a gente tem que tomar depende cuidado disso. E o tipo de ácido hialurônico. Tem 3 tipos. Tem o leve, o pesado. Não, o leve, o médio e o pesado. Então, se a pessoa usa um leve, ele vai puxar muita água. Então, vai inchando. É isso que acontece, tá vendo? Então, às vezes, o profissional não tem experiência. Igual, por exemplo, eu fiz, e a Gabi também. O leve é pra qual região daí? Para essas ruguinhas aqui, ó.
Não tem essas ruguinhas? tá. Aí você vai jogar um leve, que ele vai hidratar essa região e vai amenizar essas ruguinhas. E aqui também, porque tem umas rugas, o Botox, tem gente que fala assim, eu vou esperar quando eu tiver 60 anos, que eu tiver um monte de ruga, eu faço Botox. Mas aí o Botox não adianta mais, porque as rugas já marcaram. Aí você usa o leve pra ele Hidratar. puxar a água. Entendi, que massa. Então, No bumbum. tem isso. E aí, no bumbum, ele vai usar já o mais O pesado. mais pesado. Aí é o Nossa, mais... no meu, se for preencher, tem que botar uma garrafa PET, como diz a minha filha. Uma garrafa Não, depois a PET. gente avalia pra ver se precisa disso daí tudo. Às vezes a gente acha que é muito. Às vezes a gente acha que vai precisar de uma grande quantidade, mas não. Porque, deixa eu falar assim, a acessibilidade financeira mesmo, né? Das pessoas fazerem isso. É acessível? Os preenchimentos, gente, não é acessível, mas se a pessoa se organizar, ela consegue fazer. Por quê? Uma média, assim, né, de preenchimento, às vezes de bumbum, fica em torno de uns 5, 6 mil reais. E a durabilidade é boa, né? 1 ano e meio, 2. E a gente parcela isso daí. Então, quando a gente fala que tá parcelado em 12 vezes, lá na clínica a gente trabalha muito isso. Olha, você pode dar uma entrada do valor que você puder, do valor que você acha que tá razoável para você, tá aceitável para você, e o resto você parcela em até 12 vezes no cartão. Não tem problema com relação a isso. Eu acho que a gente, quando a pessoa faz o planejamento, você vê muita gente fazendo procedimento por conta disso, que tem um planejamento legal. Visto que tem gente que às vezes pega... Não precisa ser rica pra fazer isso. Não, a gente É só precisa se planejar, se organizar e se priorizar. É. Porque às vezes a gente fica dando conta de um monte de coisas e não se prioriza. Ó, esse ano eu vou me priorizar. Tal mês eu vou fazer meu Botox, tal mês eu vou fazer meu... A gente vai se organizando. E a gente tá até com uma parceria boa, né? Que eu vou começar lá na clínica fazendo a parte de facial. Pra pessoa, assim, se conhecer, né? Se cuidar por inteiro. Né? E aí a gente vai cuidando. E o que a Gabi falou, essa parte da gente começa a se cuidar, parece que a gente estimula coisa boa, né? Às vezes a gente começa a se cuidar e fala assim, nossa, eu acho que eu vou comer melhor, né? Porque aí eu vou melhorar isso aqui. Não vai ficar melhor se eu comer bem. Eu vou abrir só um parêntese, só pra gente finalizar a questão de valores. Quando você começa a se cuidar, pegando um gancho no que a Adriana falou, daqui 60 anos eu vou começar a me tratar. Quando você começa desde quando você, né, tem condição de começar a se cuidar, quando você chega nos 60 anos, a sua pele, o seu corpo, ele já vai estar bem tratado. Então a gente não precisa investir um montante alto ali naquele momento. Ao passo que quem nunca se cuidou vai ter que fazer mais intervenções, vai ter que gastar vai ter muito que fazer mais. uma plástica até. Vai ter que Porque a gastar pele já muito tá mais, muito- investir muito mais, ao passo do que aquela pessoa sempre conseguiu se cuidar, entendeu? Aí quando chega nos 60 anos, a gente vai só trabalhando. A gente tem cliente lá na clínica que vai um ano inteiro. E aí quando chega no verãozão, que aí ela quer ficar bem, a gente muda um pouco do protocolo. Então agora, ao invés de investir, por exemplo, 4, 5 mil reais num procedimento, né, que é mais caro, não, vamos investir aqui numa enzima, que é um procedimento que a gente consegue trabalhar um preço bom, e aí ela consegue o resultado que ela quer para aproveitar o verão. Mas por quê? Porque tá se cuidando Sempre o ano sempre inteiro. se cuidando. A pele tá viçosa, a barriga tá viçosa, a bunda tá bonita, tá sem celulite. E aí ela mantém isso daí o ano inteiro, entendeu? A barriga já é traçadinha e quando vai chegando no verão, vamos melhorar a drenagem, vamos fazer um detox. Aí a gente consegue trabalhar. Então, às vezes é importante a pessoa começar a se olhar, começar a tratar. Pode ser de pouquinho, Gabi, eu não quero tratar o ano inteiro, não tem problema, escolhe. Tem cliente lá que vai uma vez no ano, mas tá indo, entendeu? Muito Planejamento, legal. Eu acho que é muito importante, né? Muito Da bom. gente se planejar. Muito E aí, bom. me conta desses... Tem pessoas, como aproveitando o gancho que a Muzi falou, me conta desses excessos no tratamento. Que tem pessoas que, né, acabam se excedendo, né, de procedimentos e tudo. Mas aí eu acho que cabe, né, o profissional de estar indicando, né? Você pegar um profissional que tem essa... Não quer só, assim, ver o lado financeiro dele. Às Ganho. vezes a pessoa se Quer ver empolga, né? Ou o paciente, que a pessoa fala, quero fazer isso. Mas aí cabe, né, o profissional de Não. controlar esses excessos, né? Lá na clínica a gente trabalha com a avaliação.
né? E eu sou muito honesta. Então eu dou assim, sempre assim, olha, esse daqui é o procedimento ideal para você fazer. Às vezes pode ser um pouco mais caro que os outros, pode. Às vezes nem sempre vai ser o mais caro, mas a gente fala o ideal. E depois eu passo mais umas 2 outras opções de procedimento. Você relatou aqui de uma paciente minha que chegou lá com culote e ela queria fazer o endolaser no culote. E na hora eu falei com ela, o seu caso não é de endolaser. Eu poderia ter feito, poderia falar, não, vamos fazer, vai ficar bom, pererê, pererê. Mas eu falei com ela e eu expliquei por que o caso dela não era de endolaser. Ela tem um sulco na região do bumbum, que a gente chama de hip dips, que é aquele falta de estrutura ali. E ela reclamou que quando ela coloca um vestido, uma roupa colada, aquilo fica muito em evidência. Mas ela tem uma gordurinha no culote dela, que incomoda ela, e ela achava que era aquela gordura que deixava aquilo em evidência. Eu expliquei pra ela que não. Que mesmo eu tirando aquilo, A o profundidade sulco é ia continuar. Podia mudar de lugar, né? Né? Eu também concordo. Então, assim, pelo menos, eu fui honesta com ela. Então, assim, eu não gosto de excessos, eu não acho legal. Eu trabalho sempre com sutileza lá na clínica. Mostro isso para os meus pacientes. Explico sempre por que eu estou escolhendo aquela clínica, explico sempre por que estou sugerindo aquele procedimento, aquele protocolo. Explico por que deve se começar, por exemplo, com... Vou colocar o Sculptra, mas não precisa ser, né? Com um bioestimulador de colágeno, às vezes num bumbum que tá flácido. Igual ela falou que a gente faz camadas no rosto. Isso acontece também no bumbum. Tem gente que tem um bumbum flácido e quer logo preencher de cara. Falou, gente, não é assim. A gente precisa dar uma estrutura para esse preenchedor ser sustentado no bumbum também. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar com cautela e sem excesso. Eu não gosto de trabalhar com excesso. Ok. Show. E tem procedimentos que hoje você não usa mais? Umas técnicas, né, que quando você começou, estava muita evidência, e agora vocês viram, assim, detectaram que a gente não tecnologia, ciência está sempre renovando, né? Então... Tem, assim, a gente... massagem relaxante, por exemplo, assim, a gente faz lá na clínica, mas não é com tanta frequência mais, né? A gente oferta esse serviço, mas não é com tanta frequência. As drenagens, elas até mudaram de técnica, então a gente já aprimorou também as nossas técnicas de drenagem, então a gente aproveitou e trouxe esse gancho. A radiofrequência, por exemplo, é um procedimento antigo, muito antigo, mas ele também já veio sendo inovado, que é radiofrequência com agulha, com algumas agulhas de ouro. Então, a gente vê que a tecnologia está sendo sempre inovada. Algumas coisas a gente não muda. Tem aquele também que você coloca gás dentro da pessoa? Ai, tem. Ozônio. Não, tem o ozônio e tem... Eu já usei esse. É o CO2, é o... CO2 que eu já usei. Eu acho que para ajuda pra estria. Celulite, então, pra estria eu já não uso. Nunca gostei, na época eu aprendi pra estria, não vi um resultado tão legal e dói. Né? Dói. Não vou falar um palavrão, mas dói muito. Eu já fiz isso já há muito tempo. Uma vez eu fiz na minha coxa. Dá um resultado bem legal. Assim, mas dói. Mas pra celulite, é verdade. Tô lembrando aqui, fiz pra celulite. Me ajudou. Gente, me fugiu o nome aqui. Não é hidrolipoclasia, não é hidrolipoclasia com soro. Laser de CO2, né? Não. É laser, não. É um gás mesmo. Aí vem o cilindro igual o ozônio, né? E aí você vai injetando, tem a concentração correta para colocar, aí você funciona mesmo? Isso aí? Funciona, mas eu acho muito dolorido pro paciente. Você falou que fez? Há muitos anos, olha, eu era casada ainda. Vixe, então tem uns 20 anos mas já. Aí tem coisas que eu acho assim, se tem técnicas que são mais leves, que dói menos, justamente. Por que a gente não vai fazer? Aí, então, eu respondo isso daí. Aí a gente parou, não quis continuar trabalhando com ele. A gente trabalha com ozônio, que a gente gosta, porque o ozônio, além da gente trabalhar local, a gente pode trabalhar ele em outras vias. A gente pode trabalhar ele retal, pode trabalhar ele na via
vaginal, então a gente pode trabalhar ele em outras Mas vias como assim? também. Explica melhor esse negócio aí, né? Eu queria entender. Mas por quê? Traz efeito em outro local, você fazendo isso na vagina? Na via retal, ele faz um efeito sistêmico. Então, ele trabalha no seu corpo todo. Aí a gente consegue trabalhar com uma sonda pequena, que não vai trazer tanto, não traz desconforto assim para o paciente. Então é bem legal a atuação dele. E é uma atuação moderna também que o pessoal Que interessante, para essa estética integrativa. Tá? Legal. Eu acompanhando, a gente sempre acompanha algumas pessoas na internet e ela foi fazer depilação a laser e ela foi pro hospital. Ela tomou anestesia ela toma um soninho lá, não sei que tipo, né? Uma anestesia levezinha, mas porque ela fala que sente muita dor, né? E aí eu queria saber se na clínica vocês fazem depilação e se a pessoa que é muito sensível à dor, se vocês têm alguma coisa, tipo uma anestesia daí, que eu acho que daí só um médico poderia fazer essa anestesia, por isso que eu acho que fica mais complicado. Mas como é que vocês lidam com a dor, né? Para fazer determinados procedimentos que doem. Então, vou falar... Eu já trabalhei com depilação a laser lá na clínica. A gente não atua com anestesia por conta de risco mesmo, né? A gente pode trabalhar com anestesia local? Pode. A gente pode solicitar, inclusive, um pedido de exame para ver se o paciente tem alergia àquela substância que tem na anestesia, né? Então a gente pode solicitar isso daí pro paciente. Mas o risco de você passar um problema com o cliente com Já pensou? Nossa. Uma depilação a laser por causa de uma anestesia é muito grande, que não vale a pena. Então, assim, eu nunca trabalhei. Quando eu trabalhava lá, o que eu fazia em pacientes que tem maior sensibilidade? Eu diminuía a potência e explicava para ele. Como você está começando a sua primeira sessão agora, eu vou começar com uma potência leve, vou aplicar uma técnica nossa, né, diferenciada, e conforme o pelo for afinando, a gente vai aumentando a potência. Então, aí o paciente começa a suportar também. mais, tá? Agora, quando a gente precisa fazer, por exemplo, o endolaser, a gente tem que usar anestesia local. Então, a gente sempre pergunta, você já fez alguma cirurgia? Aí o paciente vai relatar, já fiz. Não tive problema nenhum. Então, ok. Então, a gente já fica mais tranquilo, porque a analgesia é a mesma que dentista usa. Então, a gente já fica mais tranquilo. Eu fiz e, comecei a ter pigarro, comecei a ter... relatou que teve alguma reação. Aí a gente, vou ficar atenta. Ou a gente vai sugerir um outro procedimento. Legal. Agora, gente, já estamos ao fim, né? Muita informação, a gente quer saber muita informação inovadora. Não é? A gente quer saber das novidades. Gostaria de agradecer vocês pelo convite. Muito obrigada, adorei participar do quadro do Pode Mulher. Estamos felizes em te receber também. Vamos finalizar com a nossa pergunta que não quer calar. Gabi, se você pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres do mundo, essa mensagem ia estar em todas as línguas, traduzida em todos os lugares, mais em evidência no mundo inteiro, lá na Times Square, na Ponte de Londres, na Torre Eiffel em Paris. Qual mensagem para as mulheres você deixaria para a gente? Se cuide, se ame, porque você é única, você é especial e você é importante para alguém. Isso aí. Muito bom. Queria agradecer muito a Gabriela por ter vindo aqui. Vocês. Fala pra gente a rede da UNA, o Instagram. O nosso Instagram é @una_estética. Segue a gente lá, hein? É UNA com 2 N's, né? Isso, UNA com 2 N's. Então, estamos encerrando. Sigam a gente nas redes sociais, no Pode Mulher Podcast. Lá temos no Instagram, no YouTube. No YouTube, toda quarta-feira tem episódio novo. E esperamos vocês até o próximo. Beijo. Tchau.